Fala pessoal, tudo bem? A escalada da tensão entre Israel e o Hezbollah dentro do território do Líbano pode estar chegando ao fim, ou pelo menos entre Israel e o Líbano, apesar que nós temos o contexto do Hezbollah estar lá dentro, já que Israel e Líbano estão próximos de fechar um cessar-fogo. Isso é o que disse o premier libanês recentemente, que pode ser nos próximos dias ou quem sabe até nas próximas horas a gente ter aí um cessar-fogo assinado pelas partes Líbano, Hezbollah e Israel. Será que isso é possível diante de tudo que a gente tem visto nos últimos dias? Bora pensar um pouco sobre isso, já que a geopolítica é um dos assuntos mais necessários para a gente no mundo cada vez mais complicado. Bora então dar uma olhada nessa situação. Galera, a gente sabe que nos últimos dias, nos últimos meses, mas principalmente nos últimos dias, principalmente no contra-ataque, alguns até chamaram atenção no último vídeo, o contra-ataque de Israel, atacando diretamente o território do Irã, já que tinha sido atacado anteriormente pelo Irã, também diretamente seu território, trouxe uma elevação da tensão naquela região do Oriente Médio. E o que vai ser do Oriente Médio futuramente? Será que essa região caminha para o abismo? Vamos lembrar que a gente tem problemas muito sérios naquela região desde há muitos séculos, não é uma coisa de agora. Tem gente que pensa que as raízes do conflito atual nasceram nesse momento. Muito pelo contrário, esses povos são povos que já estão ali há milhares de anos, em sua maioria, e que já vivenciam histórias de conflito desde há muito tempo. Ali a gente tem um caldeirão de coisas que vão desde questões que envolvem a religiosa, a questão étnica, a questão territorial, geográfica, tem muita coisa ali envolvida. Tem agora também a questão do petróleo, apesar de não ser tão significativa para Israel, mas para o mundo é, já que um conflito intenso naquela área pode trazer uma elevação do preço do petróleo. Então, tem muita coisa, além da questão nuclear também, já que nós temos potencialmente ali países que secretamente desenvolvem programas de pesquisa ligada à questão nuclear e que podem sim trazer um certo problema relacionado à questão nuclear num possível conflito direto esses países. Mas já que essa questão não é de agora, a gente tem que analisar, a gente vai fazer uma pequena análise aqui do que trouxe essa tensão elevada nesse momento, nesse final de 2024 para a região. Nós temos ali uma situação que desde outubro do ano passado, ataque do Hamas ao território israelense, com mais de 1.200 vítimas, um sequestro de centenas de pessoas, colocou Israel de novo dentro de um jogo muito delicado e perigoso, invadindo o território palestino, invadindo a faixa de Gaza, condicionando uma guerra ali contra os supostos terroristas ou os terroristas, já que o que eles fizeram é sim enquadrado terrorismo, mas ao mesmo tempo atingindo diretamente a população civil, que se vê cada vez mais numa situação delicada, condicionada a pequenas porções do território, com o território sendo destruído continuamente e que vem escalando nos últimos meses, principalmente por saber que atrás de alguns grupos você tem o financiamento, até de guerra por procuração, financiamento do Irã sobre aquela região. Então, o Irã, ele financia indiretamente, na verdade diretamente, né? Grupos como o Hamas, Hezbollah, que também lutam diretamente pela criação do Estado da Palestina, em alguns casos, como é o caso do Hezbollah, pela extinção do Estado de Israel. O Estado de Israel é esse que foi criado em 1948 lá, dentro de um contexto que a ONU fez a criação de dois estados que acabaram entrando em guerra e hoje nós temos um país soberano, Israel, e nós não temos um outro país soberano, que seria a Palestina, e desde então a gente tem visto conflitos intensos naquela região, vez ou outra escalando uma tensão que ameaça a paz global. Uma paz essa que na verdade nem existe, mas que ameaça um contexto de uma guerra maior com mais potências envolvidas. Mas falar sobre o Hezbollah, sobre o que está lá, o Hezbollah ataca desde há um bom tempo o território de Israel, pelo sul do Líbano, norte de Israel, já que os dois países têm fronteira. E nesse contexto, o Israel ele contra-ataca e tenta se defender. O Israel tem um sistema de defesa que é extremamente eficaz, extremamente tecnológico e tem um exército muito bem preparado, tem armas extremamente tecnológicas que conseguem dar a ele um resultado muito mais efetivo nessa guerra. Ele consegue ter poucas baixas, seja de civis ou mesmo de militares, e consegue atingir diretamente o poderio ofensivo dos seus adversários. Tanto que esse ano ele conseguiu já vitimar pessoas importantes das lideranças, os cabeças do Hamas, do Hezbollah, atingiu diretamente, inclusive, o território do Irã, conseguiu ferir, inclusive, o Irã diretamente. Então, sabe-se que não é tão simples para povos árabes ou persas, como é o caso do Irã, atacar Israel diretamente ou entrar numa guerra louca contra Israel. Apesar do Irã ter muito mais soldados, muito mais armamentos, mas com muito menos tecnologia. E é claro, você ainda tem a questão das grandes potências ali como pano de fundo, um pano de fundo que para o Israel é mais interessante, não é tão fundo assim.
que você pensar que os Estados Unidos estão ali diretamente, estão fornecendo tecnologia, fornecendo apoio militar, fornecendo muita coisa que faz com que o Irã ele tenha uma salvaguarda muito interessante a nível de mundo, inclusive dentro da própria ONU, impedindo da ONU fazer qualquer tipo de movimento que venha a condicionar ou limitar as ações de Israel contra os outros países e grupos ali da região. Então, pensar sobre isso, analisar isso, é importantíssimo e a gente não pode fechar os olhos para isso. Como muitos brasileiros acabam fazendo. Sempre que se fala alguma coisa que venha a ter uma crítica a Israel, é impressionante como a gente mistura aqui no Brasil muita coisa relacionada à questão religiosa. Gente, a religião cristã, cuidado, hein, com quem acha que defender Israel é defender a religião cristã. A gente não está aqui para defender nenhum lado nem o outro, a gente está aqui para fazer uma análise mais sóbria do que está acontecendo, até porque aqui sou brasileiro, tenho que defender o meu país, defender aquilo que eu acredito para o meu país, o que é o melhor para o meu país. Mas como cidadão do mundo, também é interessante que a gente possa entender o que está acontecendo lá e de que maneira possa chegar a uma paz entre esses lados, que está muito distante, mas que as grandes potências podem de alguma forma costurar, como em algum momento já teve perto de acontecer. Mas infelizmente o extremismo e o radicalismo de Israel, dentro de algumas pessoas dentro de Israel e também do povo palestino, impediram de acontecer. E se você quiser saber mais sobre isso, no comentário aí que a gente traz uma resolução desses momentos, dos acordos que quase colocaram fim ao conflito. E a gente pode inclusive até falar, dar ali mais ou menos o caminho de como isso pode acontecer e é bem evidente de que maneira isso pode acontecer. Mas voltando à questão do Hezbollah, o Hezbollah tem sido atacado diretamente, sofreu com a questão dos pagers, que foi vergonhoso para o Hezbollah e que foi um grande acerto da inteligência de Israel. E, claro, hoje você tem uma preocupação muito grande com os ataques de Israel no território libanês, porque, como eu disse inicialmente, não são só os soldados do Hezbollah, os generais do Hezbollah que são atingidos, nem lá, nem na faixa de Gaza, nem dentro do território iraniano, não é só isso. Você tem ali, infelizmente, vítimas civis que acabam caindo e grande parcela das pessoas que acabam sendo vitimadas são realmente os civis. E aí, dentro disso, tentar costurar um cessar-fogo que dê um pouco de tranquilidade à região é interessante para todo mundo. Para Israel, para ter um pouco mais de tranquilidade, para o Hezbollah, que já deixou claro, já inaugurou sua nova liderança, mas deixou claro que vai continuar em estado de guerra contra Israel, mas agora, claro, muito mais enfraquecido, porque perdeu muito, perdeu dinheiro, perdeu importantes mentes que pensar, mas é claro que isso com o tempo pode ser recuperado, mas nesse momento está fragilizado. Para o Irã, que também se encontra num momento de difícil resposta, né? Continua dando resposta a Israel, tenta atacar, mantenham a tranquilidade, fico só nos ataques verbais, nas ameaças. Complicado ali, mas é complicado para todo mundo. Porque também os Estados Unidos, a Rússia, que é um importante aliado também do Irã, China, eles não querem mergulhar o mundo naquela região no Oriente Médio num grande conflito. Tanto que os Estados Unidos orientou, inclusive Israel, a não atacar nem o programa nuclear do Irã, nem principalmente as petrolíferas lá dentro do território iraniano, porque não se quer também que o mundo perca dinheiro, que as grandes empresas econômicas dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também percam dinheiro. Então tem muita coisa atrás daí, tá, galera? É um assunto muito complexo. Mas voltando aqui, a gente começou o vídeo falando sobre essa possibilidade de Israel e do Líbano entrarem num cessar-fogo. Fecharem esse cessar-fogo que pode ser agora, nas próximas horas, em 7 dias, claro que pode não sair tão cedo. Mas como tem essa proposta, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos dar uma olhada numa notícia que o Jean trouxe aí, que faz a gente pensar sobre essa possibilidade, que é uma possibilidade bem interessante para essa região. Então tá aí, galera. Israel e Líbano estão próximos de fechar um acordo de cessar-fogo, diz o Premier. Veja a proposta. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. E tem imagens, inclusive, dos bombardeios de Israel no território do Líbano. E aí diz que há uma possibilidade de cessar fogo. Para vocês, a emissora pública de Israel, a Kan, também publicou um rascunho do que seria a proposta para o término do conflito. Então você vê que não é só o Premier do Líbano, mas também você tem rede de televisão pública de Israel falando sobre isso. Então pode ser que realmente esteja sendo costurado, ou que se imagina que está se costurando realmente um acordo entre as partes. Esse acordo prevê fim das trocas de ataques entre Israel e o grupo extremista libanês Hezbollah. O governo do Líbano será responsável, inclusive, por garantir que o Hezbollah seja desarmado e deixe de ser uma ameaça ao território israelense. Não sei se vai conseguir isso, é uma tentativa de costura de acordo, né? O primeiro-ministro libanês afirmou que espera que os dois países cheguem a um acordo nas próximas horas. É o interesse para o Líbano e para muita gente naquela região. O governo de Israel não havia se pronunciado até a atualização dessa reportagem, mas nesse rascunho que foi publicado na televisão pública lá de Israel, diz assim algumas cláusulas, dia 26 de outubro, só deixando claro que isso pode estar
sendo atualizado e a gente vai trazer as atualizações aqui. Por isso, se você quer ficar ligado ao que está acontecendo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder essas informações, tá, galera? Ó, Hezbollah e outros grupos não poderão atacar Israel. Em troca, Israel não fará mais operações militares enquanto isso acontecer, né, com alvos no Líbano. Segunda cláusula ali, o exército libanês e os pacificadores da ONU, UNIFIL, serão as únicas forças armadas na área da linha azul, nas proximidades na fronteira entre os dois, entre Líbano e Israel. Qualquer venda de armas que tiver como destino o Líbano deverá ser supervisionada pelo governo libanês com o objetivo de evitar que de fato chegue ao grupo da Hezbollah. Israel retirará suas forças do Líbano em 7 dias, uma semana, serão substituídas por tropas do exército do Líbano. A operação terá supervisão dos Estados Unidos e outros países. Em 60 dias, o Líbano terá de desarmar qualquer grupo militar não oficial no sul do Líbano, como o Hezbollah. Israel terá o direito de se defender contra as ameaças contra o Líbano, caso não consiga impedir a produção, armazenamento ou transporte de armas pesadas por grupos não oficiais. De acordo com a imprensa israelense, a implementação do acordo será supervisionado pelos Estados Unidos e outros países que ainda não foram definidos. Caso Israel ou Líbano não cumpram as cláusulas do acordo, estarão sanções econômicas. Gente, apesar da perspectiva otimista do governo libanês, de outubro de 2024, o chefe do Hezbollah, o Naim Qassem, que acabou de ser empossado, afirmou que o grupo continuará no caminho da guerra. O governo dos Estados Unidos admitiu que alguns aspectos de um acordo de cessar-fogo estão circulando. No entanto, a Casa Branca afirmou que os documentos podem não refletir o atual estado das negociações. Então, a situação é essa, não vou falar mais sobre o que tem várias raízes, a gente já falou um pouco sobre isso agora nessa introdução que a gente fez aqui, mas é importante que você fique atento aos próximos capítulos desse conflito, tá, galera? Porque, como eu disse para vocês, não tá dando nada por ele e daqui a pouco o petróleo tá mais caro, o alimento tá mais caro, o nosso dia a dia tá mais caro, o transporte tá mais caro, seu salário não tá dando para fazer nada, nos afeta diretamente. Nós somos cidadãos do mundo antes de sermos cidadãos brasileiros, tá, galera? Nós fazemos parte desse nosso planeta e o que acontece em diferentes lugares também nos interessa diretamente. Por isso, quer compreender um pouco mais de geopolítica? Aproveita aí para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar atento. Compartilhe com a galera aí para mais pessoas, essa informação chegar a mais pessoas e a gente poder trazer mais conteúdos como esse para você. Obrigado aí, galera, pela audiência, pela próxima. Fui!